Louvado seja Deus. Capítulo 11. Como liberar sua fé? Parte 3. Autor: Kenneth Hagin. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versos 10. Observe que esse versículo diz: com a boca se confessa a respeito da salvação, a respeito de Jesus. Jesus disse em Marcos 11, 23, que se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sempre é possível saber se alguém está crendo corretamente por aquilo que diz. Sempre se é possível. Se sua confissão for errada, é porque sua crença está errada. Se sua crença estiver errada, é porque seus pensamentos estão errados. E se seus pensamentos estiverem errados, é porque sua mente não foi renovada pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Todos os três princípios, pensar, crer e confessar, andam juntos. Deus nos concedeu sua palavra para endireitar os nossos pensamentos. Podemos pensar em linha com a palavra de Deus, podemos crer em linha com a palavra de Deus, podemos falar em linhas com a palavra de Deus. Não vire as costas para a palavra de Deus. Nunca entendi como uma pessoa pensa que pode receber ajuda de Deus a parte da sua palavra. Não entendo as pessoas, quero dizer crentes, que pensam que podem receber respostas de Deus a despeito de sua palavra. Deus somente se move em linha com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou sua palavra até mesmo acima do seu nome. Está em Salmo 138, versos 2. De que maneira os crentes podem receber ajuda de Deus quando de fato estão virando as costas para a palavra? Por exemplo, você inconscientemente pode estar virando as costas para a palavra de Deus por ignorância. Mas não importa qual seja o motivo, se você está virando as costas para a palavra de Deus, você não pode fazer com que Deus opere em seu favor. Ele somente opera em linha com a sua palavra. É simplesmente surpreendente o comportamento das pessoas em relação à palavra de Deus. Devemos tratar a palavra de Deus com a mesma reverência que teríamos com Jesus se ele estivesse fisicamente diante de nós. Não estou falando de reverenciar o papel e a tinta. Não estou falando de reverenciar um livro material. Quero dizer reverência em relação às palavras deste livro. Devemos reverenciar e respeitar o que a palavra de Deus diz. Louvado seja Deus. Preguei numa cidade onde havia muitas igrejas de uma mesma denominação. Os pastores destas igrejas iam às reuniões. Certo dia, estava no escritório da igreja onde conduzia a campanha quando o telefone tocou. Era um dos pastores daquela denominação chamando o pastor daquela igreja. Embora não estivesse com o telefone no meu ouvido, podia ouvir cada palavra que aquele pastor dizia. O motivo da ligação era o de se queixar daquilo que pregava na noite anterior. O pastor da igreja em que estava disse: bem, está tudo na Bíblia. Acompanhei a pregação e tudo isso está na Bíblia, estou no ministério há anos. E sei ler, pois o que o irmão Hagin ensinou é bíblico. Outro pregador respondeu: vou lhe dizer, tenho pregado da minha própria maneira durante 25 anos, e certo ou errado, bíblico ou não bíblico, continuarei a pregar do meu jeito.
Não é uma afirmação lamentável? Aquele pastor disse certo ou errado, bíblico ou não bíblico. Ora, certas afirmações são verdadeiramente lamentáveis. Louvado seja Deus. Enquanto as pessoas não têm muito conhecimento da palavra, pelo fato de serem nenês espirituais, Deus até permitirá um pouco de incredulidade, mas quando recebemos revelação da palavra de Deus, Deus espera que cresçamos espiritualmente e também que passemos a andar à luz da verdade da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Lembro-me de que quando pastoreava, fizemos um encontro no qual chamamos todos os pastores que já haviam passado por aquela igreja. Um dos pastores que havia se tornado uma espécie de oficial daquela denominação foi designado para falar. O que ele disse me deixou pasmado. Ele disse: quero que cada um de vocês saiba que penso exatamente como pensava há 20 ou 25 anos atrás. Quero que saibam que não mudei nem um pouquinho nesses 25 anos. Eu pensei, sim, e ele ainda é um bebê. Porque qualquer um que começa a pregar há 25 anos atrás ainda não sabe todas as coisas quando começa. Durante todos esses anos mudei muitas das minhas ideias e maneiras de pensar, pois fui crescendo, fui me tornando um varão à imagem e semelhança de Deus. Confissão, afirmação, testificação, testemunho. Eu disse que o pensar, o crer e o confessar em linha com a palavra de Deus andam juntos. Sempre que usamos a palavra confissão, instintivamente pensamos em confissão de pecados e falha. Mas este é o lado negativo da confissão. Este lado tem a sua importância. Mas conforme discutimos no capítulo 10, também há o lado positivo da confissão, o que a Bíblia tem muito mais a dizer sobre a confissão positiva do que sobre a confissão negativa. A confissão, conforme vimos na lição anterior, é declarar algo que cremos. É declarar algo que sabemos ser verdadeiro e é proclamar uma verdade que aceitamos de todo o nosso coração. Nossa confissão deve estar centrada em 4 verdades bíblicas básicas. Vejamos-a novamente para que possamos entender. Primeira, o que Deus fez ao nosso favor em Cristo em seu plano de salvação. Segundo, o que Deus fez em nosso interior pela palavra e pelo Espírito Santo no novo nascimento e no enchimento com o Espírito Santo. Terceira, quem somos nós em Deus Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, o que Jesus está fazendo atualmente em nosso favor à direita do Pai, onde vive para fazer intercessão em nosso favor. Quinto, o que Deus pode realizar através de nós, ou o que sua palavra pode realizar através de nós quando a proclamamos. Deus opera através dos crentes para confirmar sua palavra. A maneira pela qual Deus opera em nós é através de nós e é através da sua palavra, pelos nossos lábios. Jesus disse, vá e ensine. Mateus capítulo 28, 19. Jesus nos comissionou para ensinarmos sua palavra. Somos embaixadores da palavra e se não levarmos a palavra ao mundo, não estamos obedecendo a Jesus.
Deus opera através de sua palavra. Por exemplo, estaremos perdendo tempo se estivermos orando para a salvação de alguém, se ninguém for levar a palavra a esta pessoa. Se simplesmente orássemos e as pessoas fossem salvas, não seria necessário enviar missionários pelo mundo. Se assim fosse, simplesmente oraríamos para os povos pagãos entrarem no reino de Deus. Mas Deus e o Espírito Santo operam em conexão com a palavra. Marcos, capítulo 16, versos 15, 18 e 20, diz assim: E Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eles, tendo partido, pregaram o evangelho, a palavra, em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Oh Deus! O que Deus fez enquanto os discípulos pregavam sua palavra? Ele confirmou sua palavra. Ele não pôde fazer nada até que os discípulos pregaram a palavra. Anuncie a palavra, os sinais cuidarão de si mesmos. Você não segue os sinais seguem a palavra. Na última igreja que pastoreei, fiquei muito preocupado porque não havia muitos sinais se manifestando em nossas reuniões. Assim encerrei sozinho na igreja para orar, pedindo ao Senhor por mais sinais. Disse ao Senhor: pessoas têm sido salvas somente ocasionalmente e batizadas com o Espírito Santo e curadas somente em pequeno número, Senhor. Não tem havido muitos sinais se manifestando. Finalmente o Senhor falou comigo. Ele disse: você não precisa pedir para confirmar a minha palavra com sinais. Você tem orado para eu confirmar minha palavra com sinais que se seguem. Mas tudo que você tem que fazer é pregar a palavra, pois eu a confirmo. Se os sinais não o estão seguindo, é porque você não está pregando a palavra. Vou lhe dizer, aquilo me chocou e me deixou completamente pasmado. Disse: não entendo, Senhor, tenho sido um defensor ferrenho de sua palavra. Você pode pensar assim, mas de fato não o é. O Senhor me disse: verifique o que você tem pregado e veja se tem pregado a palavra. Quero que saiba, comecei a examinar o que estava pregando e, para a minha própria surpresa, descobri que pregava aproximadamente 60% da palavra de Deus, 30% de tradições e 10% de incredulidade. E você sabe o que acontece numa situação assim? As pessoas ouvirão as tradições e as incredulidades mais rápido do que a palavra de Deus. Comecei a mudar minha tradição. E vou ser honesto com você. Demorei um pouco para mudar. As pessoas muitas vezes ouvem as tradições melhor do que a palavra. E muitos ouvem a incredulidade melhor do que a palavra. Comecei a corrigir a mim mesmo. Quando dizia certas coisas e às vezes do próprio púlpito parava e dizia: não, isto é incredulidade, retiro o que disse. Ou às vezes dizia: isto é tradição, não direi mais isto porque não é correto. Algumas pessoas diziam: bem,
Temos ouvido isso nos círculos do Evangelho pleno por 30 anos. E eu dizia, mesmo assim é tradição. E Deus não a confirmará através dos sinais que se seguem. Quando corrigi a minha mesma palavra de sempre. E simplesmente comecei a pregar a palavra. Então os sinais começaram a se manifestar. E descobri que quanto mais pregava a palavra sem mistura, mais os sinais se manifestavam. A confissão é testemunhar o que você sabe. Com relação à confissão, não podemos confessar o que não sabemos. Neste caso, somente tem efeito a confissão daquilo que conhecemos pessoalmente a respeito do Senhor Jesus e de quem somos nele. É evidente que para conhecermos a Jesus temos que nascer de novo, mas só o novo nascimento não nos faz por si só cristãos bem-sucedidos, né? Temos também que conhecer o que temos em Cristo e quem somos nele. Quando você descobre quem é em Cristo e começa a pensar em linha com a palavra e a confessá-la, não haverá fracasso para você. Não. Na última lição, vimos alguns versículos que contêm as expressões nele, em quem e em Cristo. Encontre esses versículos no Novo Testamento e comece a confessá-los para a sua própria vida. Conforme fizer assim, descobrirá que sua vida mudará. Pessoas já falaram comigo, irmão Reagan, li todos esses versículos, mas eles não parecem reais para mim. Sempre respondo, você já confessou o que a palavra de Deus diz sobre você? Uma irmã me respondeu, sim, mas não vivo o que a palavra de Deus diz sobre mim. Disse, Deus disse assim. Sim, mas eu sei que não é assim, ela respondeu. Disse então, bem, ou você ou Deus estão mentindo sobre o assunto. Pois, de acordo com a Bíblia, Deus diz que é assim, mas você diz que não é assim. Falei àquela mulher. Se você, bem diante da sua mãe, a chamasse de mentirosa, você se sentiria mal? É evidente que sim, bem. É como se você estivesse olhando para Deus face a face, dizendo, você é um mentiroso. Sua palavra é mentirosa, pois não é assim. Você deve começar a dizer que aquilo que Deus diz em sua palavra é assim, porque a Bíblia diz que é assim. Aquela mulher continuou murmurando, sim, mas eu sei que não é assim. Como tais pessoas devem ser virtuosas? Não tem como. Algumas pessoas não terão as coisas que a Bíblia diz que elas têm. Até mesmo não crerão no que acontece. Não receberão as bênçãos de Deus em suas vidas. Algumas são assim quando se trata de receber o batismo com o Espírito Santo, mas é o crer, o pensar e o confessar em linha com a palavra que são levados em consideração. Ou, em outras palavras, é o declarar, o testificar e o testemunhar uma verdade que você conhece na palavra de Deus, que são levados em consideração. Sua confissão é o que o leva a confessar em Cristo. Quero citar alguns versículos que, embora não contenham os termos nele, em quem ou em Cristo, também inferem algo sobre nossos direitos e privilégios em nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 13. Ele nos libertou do império, da autoridade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra Ele, neste versículo, se refere a Deus. Em Cristo fomos libertos do poder ou da autoridade das trevas. Nada temos mais com as trevas. 1 João capítulo 4, versos 4, a palavra do Senhor nos diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. No Antigo Testamento temos um trecho para acompanhar o interior. Isaías capítulo 41, versos 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluias. No Novo Testamento, Deus diz algo que concorda com o versículo anterior. Romanos, capítulo 8, versos 31, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alabácia cantanai. Receba esses versículos como uma mensagem pessoal de Deus para você. Lembre-se, a palavra de Deus é Deus falando com você. Deus disse em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. E pelo fato de estarmos na nova aliança, também podemos dizer, louvado seja Deus, Ele está em nós. Esta é a melhor razão no mundo pela qual não temos nada a temer, pois Ele não só está conosco, como também está dentro de nós. Às vezes, tentamos ajudar as pessoas dizendo, depois da escuridão, vem o amanhecer, ou não se preocupe, as coisas melhorarão amanhã. Mas Deus nos dá o melhor, nos dá a melhor razão do mundo pela qual não temos nada a temer. Ele está em nós. Sempre que Deus enviava uma mensagem a seu povo, ele dizia, não temas. Através dos profetas, ele dizia, não temas. Jesus também disse a Jairo, quando lhe disseram que sua filha estava morta, não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versos 36. Estávamos realmente crendo que Ele está conosco e em nós quando temos medo? É evidente que não. Se temos medo é porque estamos duvidando de Deus. Sim. Alguém diria, mas irmão Reiga, você não me entende, sou tão fraco. Mas Deus diz, eu te fortaleço. Está em Isaías 41:10. Sim, mas você não me entende, sinto-me tão desamparado. Mas meu Deus disse, eu te sustento. Temos a resposta para todos os problemas na palavra de Deus, mas é surpreendente o fato da palavra de Deus significar tão pouco para algumas pessoas. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Posso lhe dizer que creio que o mesmo se aplica à dimensão espiritual. Se tratássemos qualquer assunto pelo lado positivo e não pelo negativo, ganharíamos mais pessoas. Pregar para alguém e não contra alguém. Estou satisfeito porque Deus está comigo. Não temas, porque eu sou contigo. E no Novo Testamento lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa confissão
tem que ser: eu confio no Senhor. Esta deve ser a sua confissão contínua. Mantenha esta confissão. Aquele que está em você é maior do que qualquer força que possa tentar se levantar contra você. Então sempre confesse: eu confio. Sem confissão não há fé. Louvado seja Deus. Deixe-me dizer o seguinte: não há fé sem confissão. A fé sem confissão não existe. A confissão é a maneira pela qual a fé expressa a si mesma. Assim como o amor, a fé procede do coração do Espírito, e você sabe tão bem quanto eu que não há amor sem palavras ou ações. Não podemos colocar o amor dentro das pessoas pelo raciocínio, porque o amor procede do coração, a fé também procede do coração ou espírito, e podemos afirmar com segurança que não há fé sem confissão. E a fé, assim como o amor, cresce pela confissão. A sua confissão estabelece a sua capacidade em Deus e os seus limites. Você não pode fazer algo além daquilo que diz. Por exemplo, se diz que não pode, então não pode. Não recebe nada. Mas se diz que pode, então pode. Você pode ter aquilo que diz. E isso se faz em função de sua confissão. Sua confissão afeta poderosamente o seu espírito, o seu homem interior. Esta é a razão pela qual a maioria dos cristãos são fracos, pois, embora sinceros, não são intrépidos para confessarem quem eles são em nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles devem fazer é descobrir nas Escrituras como Deus os vê e confessar essa condição. Estes versículos são encontrados primariamente nas epístolas, pois estas foram escritas para a igreja. Confesse com ousadia estes textos, pois eles declaram quem você é em nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que você cresce nesta prática, sua fé também crescerá. A razão pela qual sua fé é mantida fraca e cativa é porque você não ousa confessar quem Deus diz que você é. Lembre-se, a fé nunca cresce além de sua confissão. A sua confissão diária de quem o Pai é para você, do que Jesus está fazendo agora em seu favor, à direita do Pai, e do que o Espírito Santo está fazendo em seu favor, edificará uma fé sólida e positiva. Você não terá que temer as circunstâncias. Não terá que temer qualquer doença ou enfermidade. Você não terá que ter medo de qualquer situação. Você viverá a sua vida sem medo. Oh, aleluias! Com mais do que vencedor. A confissão é a respeito de alguma coisa. Você nunca será um vencedor primeiro e depois crerá que o é um. Não. Você tem que confessar primeiro, então está feito a realidade. Será trazida para a sua vida. A confissão da fé trará as realidades desejadas para a sua vida. Quero que você entenda esta lei espiritual, pois uma vez que você a entender, ela ajudará tremendamente o seu crescimento espiritual.
Romanos capítulo 10, versos 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo disse: com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito. Confissão a respeito de quê? Nesse caso, a respeito da salvação, mas pode ser a respeito de qualquer coisa. Tomemos, por exemplo, um homem que quer ser salvo. Ele tem que crer com seu coração que Jesus é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque a palavra o diz. Então, ele deve confessar com sua boca o que crê em seu coração, que Jesus morreu por ele, de acordo com as Escrituras, e que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para a sua justificação. Então ele deve confessar a Jesus como seu Senhor com sua boca, porque ele crê nisso em seu coração. Então, de acordo com a Bíblia, ele está salvo. O mesmo é válido com relação à cura divina, ou ao batismo com o Espírito Santo, ou às respostas das orações. Você não anda por aquilo que vê ou sente, você anda por aquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que se crermos na palavra e depois a confessamos com a boca, então será feito. Marcos 11, 23 e 24. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Em Romanos 10, 10 lemos: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, ou a respeito de qualquer coisa que você necessita da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se você entender este fato, também entenderá o princípio da fé. Tenho visto cristãos serem curados ou começarem a falar em línguas, mas como não entendem as leis da fé, o diabo lhes rouba esta bênção. É com a boca que se confessa